Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pré-aula da lição de número 1 para o dia 4 de abril de 2021. Assunto da lição: e deu dons aos homens. Lemos em Efésios, no capítulo 4 e versículo 8. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Precisamos compreender que os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A Bíblia Sagrada de Estudo Pentecostal define dons como a manifestação sobrenatural ou manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então, neste trimestre, iremos analisar os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Ponto de número 1. Os dons na Bíblia. Quando analisamos sobre os dons na Bíblia, temos que ver os dons no Antigo Testamento, os dons no Novo Testamento e os dons como uma dádiva para a igreja. Os dons no Antigo Testamento, por exemplo, a origem dessas palavras dádiva está na raiz hebraica que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento, há vislumbre dos divinos dons concedidos a pessoas peculiares, como, por exemplo, a reis, a sacerdotes, a profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Já no Novo Testamento, podemos entender que, já no grego, aparece a palavra dom, e significa mesmo dar, outorgar, de formas que, na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus Cristo, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons do Espírito Santo. Você e eu podemos tomar posse das nossas bênçãos espirituais, dos dons espirituais, em nome de Jesus. Os dons, eles são uma dádiva para a igreja. Portanto, esses dons como dádiva para a igreja, podemos agora analisar melhor cada galeria. Por exemplo, nós vamos classificar esses dons espirituais em 3 categorias. A primeira categoria, os dons de serviço. A segunda categoria, os dons espirituais. A terceira categoria, os dons ministeriais. Queremos deixar claro que esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra
nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. E queremos insistir ainda, porém, que esta classificação aqui que estamos fazendo, ou foi feita, é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo Paulo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir, esgotar os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a Igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Portanto, nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes, com o propósito de edificar a Igreja de Cristo. Ponto de número 2. Os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Quando lemos em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3 até o versículo 8, percebemos aqui os dons de serviço. Então, o apóstolo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função. Na igreja, necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria dos dons apresentada aqui em Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8, traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois, ao falarmos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listado por Paulo em Romanos. Aqui temos ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir, exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na terra. Precisamos ainda também conhecer sobre os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, aqui em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo começa dizendo, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Os dons listados em 1 Coríntios capítulo 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Então, uma característica predominante em Corinto era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam
ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora do culto. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinamentos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nesta esfera, estas acontecem por algumas igrejas que não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Então, também nós temos uma explicação bem clara acerca dos dons ministeriais, conforme Paulo expõe em Efésios capítulo 4, versículo 11. A epístola de Paulo classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Em terceiro lugar, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus Cristo. O Senhor Jesus deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor, conforme lemos aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Portanto, nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo, assim como dependemos uns dos outros, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons ministeriais. É necessário que eles sejam utilizados para a edificação de todos. Ponto de número 3. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Aqui lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 11, toda esta problemática. Então vemos que os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, meus irmãos, isso é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço de Cristo, porque fora ensinada por Cristo nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo.
Na verdade, podemos observar sobre a diversidade dos dons é que o que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isto é, denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Então, precisamos observar no Novo Testamento que o Novo Testamento destaca e fala que Paulo tenha talvez selecionado estes 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto, pois, se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada uma igreja local. E, quando se trata de autossuficiência e humildade, precisamos ter bastante cuidado, porque os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, que fala sobre o amor, aqui em 1 Coríntios, foi colocado entre o capítulo 12, que fala sobre os dons, e o capítulo 14, que fala sobre línguas de profecia. Portanto, não existe um dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Então, amados, o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história.